pensamento. Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite uma. Boa noite, tudo bem com vocês? Que maravilha, mais uma vez estar aqui, né? Boa noite, bom dia e boa tarde para quem está acompanhando pela rede social. E é com muita alegria que eu recebo esse convite irrecusável, né, de estar aqui para refletirmos sobre os temas e as passagens do Cristo. Então, hoje vamos falar sobre fé. Algo tão importante na nossa jornada, mas que muitas vezes a gente não consegue ter a compreensão necessária por ela. A gente imagina que fé é algo muito distante de nós, e o Espiritismo vem mostrar para nós que a fé é muito mais simples do que a gente imagina. Então, o objetivo dessa conversa de hoje é justamente fazer com que vocês compreendam o que é a fé de fato. A famosa fé raciocinada. Para isso, a gente precisa entender o que é fé. E para a gente entender o que é fé, a gente precisa separar os tipos de fé que a gente tem. Temos a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que crê sem compreender. Ela se baseia na emoção, na tradição, no medo. Então essa fé cega, eu vou acreditar em algo superior a mim porque eu tenho medo da punição. Essa fé cega me faz eu só basear na emoção da coisa e esquecer a racionalidade dela. Já a fé raciocinada, que é o objetivo principal da nossa conversa hoje, que é justamente a ensinada por Allan Kardec, ela é uma fé sólida, consciente e ativa. Ela nasce do estudo, da compreensão das leis de Deus e da observação do fato na lógica espiritual. Em resumo, a fé raciocinada é o que faz a gente pensar e agir. A fé cega, a gente espera que algo aconteça. E a fé raciocinada eu faço com que a coisa aconteça. A fé cega eu aceito sem questionar. A fé raciocinada eu busco compreender. Eu busco questionar. Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé é tão sólida que, independentemente do período que estamos vivendo, ela vai ser sólida, porque ela encara face a face a razão. Uma das principais características que o Espiritismo tem é que ela é baseada em 3 principais pilares: a ciência, a fé e a filosofia, que é a religião, quando a gente fala de fé. A ciência vem trazer a racionalidade da coisa, deixar aquela parte mística de lado. Entender que se eu jogo um copo para cima, ele vai descer porque tem uma lei gravitacional, jogando todo o corpo para o centro da Terra. Isso é a ciência mostrando o que é de fato. A fé é justamente a religião, é onde vem o Cristo planetário guiar a humanidade. E o terceiro pilar é a filosofia. Por quê? A filosofia vem para nós questionarmos. Eu questionar as coisas, não aceitar por aceitar. Igual uma criança quando está aprendendo as coisas, que vem os porquês para os pais. Por que isso? Não, mas por que o céu é azul? Mas por quê? Por quê? Esse questionamento é muito importante para nós, porque se nós estivéssemos lá atrás sem fazer os questionamentos, a gente estava ainda fazendo um fogo com pau e pedra. Não são as respostas que mudam o mundo, e sim as perguntas. Então, a filosofia na doutrina espírita é justamente isso, para desenvolver
o raciocínio e guiar toda a sociedade. A fé cega ela é baseada em tradições ou autoridade. Eu vou ter fé porque alguém, algum sacerdote, algum ente religioso está exigindo que eu tenha que acreditar, porque veio da minha avó, veio da minha bisavó. Foi passando essa tradição e eu não fui questionando muitas coisas. Já a fé raciocinada, ela é baseada no estudo. Ela é baseada na dedicação, de você tentar compreender. E vocês vão perceber que quando a gente tem essa fé raciocinada, todos nós temos fé. Uma fé muito sólida, porque a fé, ela é muito mais do que acreditar, ela é confiar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode jogar a nossa responsabilidade para o divino. Eu não posso pedir para passar no concurso se eu não estudar. Isso é uma fé cega. Eu dizer assim, vou fazer um concurso público. Deus vai me ajudar. Veja como não é sólida. Se eu não estou nem sentado na cadeira para estudar. Agora, uma fé raciocinada é o quê? Tem um concurso para eu fazer amanhã. Estudei 1 ano e meio. Meu Deus, me ajuda a ter inspiração no momento da pergunta. Veja como muda completamente. Eu trago a responsabilidade para mim. E peço amparo à espiritualidade, que nunca vai faltar. Então, para vocês começarem a entender como é sólida essa fé raciocinada, ela leva a nós o equilíbrio. E não ao fanatismo. Não é acreditar em algo porque é moda. E sim acreditar em algo porque tem uma lógica por trás. A fé cega, ela é frágil diante das dificuldades. Quando a gente está passando por uma dificuldade, esse tipo de fé cega vai deixar eu sem força para continuar. Porque, pegando esse mesmo exemplo do estudo, quando eu chegar numa dificuldade, eu vou culpar a Deus ou qualquer outra coisa por não ter passado no concurso. Já a fé raciocinada, ela vai me provocar que é eu que tenho que fazer isso. E se eu não passei foi porque eu não estudei. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para o outro. E Jesus, ele vem solidificando isso, porque ele nunca ensinou a gente a ter esse tipo de fé. Ele estimulava a ter a confiança com a atitude. Como assim? Ele sempre dizia assim: a tua fé te salvou. Destacando que a salvação partia da própria alma e não de um milagre externo. Então, a fé ativa, ela cura. Ela transforma e ela levanta. Então, a gente pode tirar como exemplo a mulher hemorroísa, que apenas tocar na veste de Jesus, com a fé que ela tinha, ela já foi curada. E o próprio Cristo disse: não fui eu que te curei, foi tua fé. Então vejam a importância de quando você tem uma fé raciocinada. Você desmistifica. Não foi porque ela tocou no manto dele, não. Foi porque ela acreditava que ela iria superar isso. E o nosso pensamento, ele tem uma força absurda na nossa vida. A gente deixa muitas coisas de lado porque a nossa mente, estamos numa situação da humanidade que a saúde mental tem que ser prioridade. Porque a busca por essa saúde mental era preconceito. Você vai para um psiquiatra, você é doido. Tinha esse preconceito. A gente tem que entender que a sociedade mudou. E hoje a nossa sociedade está exigindo saúde mental. Estamos no mês do Setembro Amarelo, o mês do suicídio, para a gente ter atenção a essas pessoas. E isso é resultado de quê? Que a saúde mental não vai bem. E a gente tem que procurar profissionais habilitados a isso. Eles estudam. Assim, quando a gente procura um advogado para resolver um processo, quando a gente procura um engenheiro para fazer um cálculo estrutural de uma casa, a gente precisa procurar esses profissionais para auxiliar a gente. Porque a gente não vai conseguir destravar esses processos sozinhos. Precisamos dos profissionais.
Então, veja como a fé raciocinada vai provocar isso em mim. Eu não vou esperar vir um milagre de fora, externo a mim, para me curar. Eu tenho que ir lá atrás. Vai ter dificuldade? Vai. Então, se tem dificuldade é porque está tendo transformação. Porque se estiver tudo indo bem demais, suspeite. Tem algumas lições que estão pulando aí que a gente não está compreendendo. E Kardec, ele nos alerta da seguinte forma: a fé verdadeira é o resultado do conhecimento e da razão, quando se compreende por que sofre, por que se reencarna e por que se perdoa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que é para a fé deixar de ser emotiva. Não só emotiva, a gente precisa ter o raciocínio. Sabemos e entendemos, quem compartilha do conhecimento da doutrina dos espíritos, a questão da reencarnação. Se estamos aqui reencarnados, é porque temos um propósito, que é a nossa transformação moral. Ponto. Quem vai ser o nosso guia? O Cristo. Jesus Cristo, ele veio com essa missão de guiar a humanidade pela moralidade. O que vai dizer para nós que é moral ou não é a lei dos homens, é a lei de Deus. O Cristo veio justamente mostrar isso para nós. Então, essa fé, quando se tem um conhecimento e a razão, ela torna-se verdadeira. Não há o que se questionar. Por exemplo, por que eu tomo um remédio específico para uma dor de cabeça? Porque foi feito experimentos que aquele remédio, ele age com aquele procedimento. Então, quando eu trago uma racionalidade dessa, eu vou direto ao ponto. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar aquele remédio. Eu não vou inventar qualquer outra coisa. É ir objetivamente. E no Livro dos Espíritos, na questão 354, também nos lembram que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, vocês estão percebendo que qual o objetivo de uma palestra pública? É transformação moral. Cada semana é uma virtude que a gente precisa melhorar. Hoje estamos falando de fé. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo que todo mundo tem fé. Que às vezes a gente vai com uma fé que a gente pensa que está distante. Falo por mim. Em um determinado momento da minha vida, antes de conhecer o Espiritismo, eu pensava que eu não tinha fé nenhuma. Que eu pensava que fé eu tinha que fazer isso, aquilo, eu tinha que estar seguindo todos os padrões e tradições da religião que eu seguia. Eu me sentia distante de Deus porque eu não conseguia me conectar com isso. Aí vem o Espiritismo e diz, olha, você pode se conectar com Deus no banheiro. Você pode se conectar com Deus quando for dormir. Quando você estiver sentado antes de comer. Não tem lugar nem espaço. O que tem é conexão. E isso é uma fé raciocinada. É você entender que sua conexão com Ele é através da sua consciência. Quando Deus está entre nós, é na nossa consciência. Porque é a única coisa que a gente vai levar quando desencarnar. Vou deixar parentes, vou deixar bens materiais, mas eu não vou deixar nunca a minha consciência. Ela vai para onde eu for. E aquela vozinha lá no nosso ouvido é a nossa conexão com Deus. Meu Deus, eu devo fazer isso? Eu estou na dúvida. Aí vem aquela vozinha. Isso vai prejudicar alguém? Vai, então não faça. Então, essa fé raciocinada, ela começa a trazer isso e todo mundo tem. Todo mundo tem esse tipo de fé. E ninguém está maior que ninguém. Cada um do seu jeito. Tem gente que consegue se conectar com Deus fazendo caridade. Tem gente que consegue se conectar com Deus no coletivo, na individualidade. E não importa a doutrina que você segue, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. O que vale é o seu comportamento moral. Até o próprio Divaldo Franco, mais vale um ateu digno do que um cristão hipócrita. Porque ele entendeu o princípio da moralidade. E as interpretações que tem nas nossas religiões, elas só guiam para um lado só.
que é mudança de comportamento, que é o que o Cristo pregou para nós. Só são interpretações diferentes para explicar a mesma coisa. Nenhuma religião cristã ela vai dizer que você precisa prejudicar o outro. Porque é o ensinamento que o Cristo deu. Então, essa fé é uma ação que é um caminho para essa transformação. Porque muitas vezes confundimos a fé com a esperança passiva. A verdadeira fé é uma atitude. Ela nos convida a agir e não ficar parado. Vamos lá. A fé que apenas ora. Aquela fé que a gente só faz rezar. Ela não vai mudar meu comportamento. Ela é uma fé adormecida. A fé que estuda, mas não aplica o que aprende. Isso é uma fé teórica. Não adianta também a gente ter conhecimento e não tentar botar em prática. A fé que ora, compreende e transforma a si mesma é a fé viva do Evangelho. É essa fé que a gente precisa. É a fé que ora, que compreende o que a gente está passando e que transforma. Então isso é o que o Cristo ensinou. É esse tipo de fé que ele veio trazer para nós. Qual seria o exemplo que ele trouxe? Que eu chamei como fé em movimento. Jesus nunca disse: fica aí esperando que tudo mude. Ele nunca falou isso. O que foi que ele disse? Vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Vem e segue-me. Ele fez o oposto do que a gente estava acostumado a gente ser feminino quando a gente viveu aquela época. A gente estava acostumado a ficar esperando cair um milagre do céu. Então, essas histórias narradas na Bíblia, no estudo do Evangelho, justamente é para mostrar para nós que a fé é esse movimento. A fé raciocinada é uma fé em movimento. Ela não fica parada na inércia. Então, é esse movimento, é uma ação. A fé é confiar em Deus. A ação é mostrar que essa confiança em cada escolha. Exemplo, perdoando mesmo quando o orgulho pede vingança. Persistindo mesmo quando tudo parece impossível. Veja que frase. É persistir. Veja a fé como está em movimento aí. É o persistir. A gente tem que entender que persistência é diferente de teimosia. Teimosia é algo que não vai dar certo de forma nenhuma. Como exemplo que eu dei aqui, de eu jogar um copo e ele cair. Eu vou ser teimoso de querer jogar o copo e ele nunca mais cair. Isso é teimosia, porque eu sei que é impossível. Mas a persistência eu sei que é possível. Vai me dar muita dificuldade, mas eu sei. Vamos, por exemplo, montar um negócio. Por exemplo. Tem situações que a gente, eita, não vou fazer... eu não vou entrar nesse ramo porque tem muitos concorrentes. Veja a dificuldade que a gente já está colocando antes de começar um negócio. Porque se a gente for observar... vamos dar outro exemplo. Eu não vou fazer curso de direito porque tem muito advogado. A gente faz muito isso. Mas se a gente for fazer... Camusim tem quantos habitantes aqui? Aproximadamente. 18 mil, veja. Se tiver 50 advogados dividido por 18 mil, será que tem cliente? Isso eu só estou me referindo aqui. Então veja como às vezes a gente se limita, o que está em nossa volta e esquece de ver de maneira macro. Então a gente, por mais que dificuldade que apareça, tem solução. E o melhor momento para se ter uma transformação é agora. Que é quando a gente está decidido a mudar. Se eu quero montar meu negócio, eu não vou esperar, não, vou começar agora. Eu começo a planejar agora. Então é esse tipo de persistência. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Servindo também é um tipo de fé. Mesmo sem um reconhecimento. Que é isso que é o mais importante. Porque quando a gente não quer o reconhecimento, a gente está fazendo porque quer fazer o bem. Chegou um momento na minha vida que eu julgava.
Quem fazia ajuda, tirando selfie. Eu dizia, rapaz, o cara está se promovendo. Até eu me colocar no meu lugar e perceber que eu estou julgando ele e estou sentado num sofá com o celular na mão. E ele está lá ajudando. Ele está fazendo mais do que eu. Que além de não estar fazendo nada, eu estou julgando ele. Aí vai da consciência de cada um. E esse tipo de servidão não precisa de holofote, não. Quantas pessoas na hora de uma vida toda desencarna e na hora do velório chega várias pessoas que ajudaram que nem a família sabia. Acontece muito isso. Muito obrigado, seu tio, seu irmão, seu pai, seu primo. Me ajudou numa dificuldade. Essa pessoa não divulgou em nenhum canto. Porque ele entendeu como ele precisaria se comportar diante dessa ajuda. E o mais importante é sempre recomeçar. Não é porque a gente tem uma pedra na frente que a gente vai desistir. Aquela pedra pode ser uma base para você construir uma casa. De pedrinha em pedrinha você vai juntando, você está com uma base de uma casa. Entenda essa pedrinha com mais dificuldades. De dificuldades em dificuldades a gente vai aprendendo. Numa escola, um professor treina os alunos para errar. Ele não treina para o aluno acertar. Porque se ele treinasse para o aluno acertar, ele só fazia coisa fácil. Ele só fazia pergunta fácil. Para você, e é onde vem a questão da transformação moral. Ela não tem que ser mudada da água para o vinho. Se a gente muda da água para o vinho, a gente deixa de aprender muita coisa. O que seria mudar da água para o vinho? Mudar drasticamente. Eu querer aprender a multiplicar e dividir sem aprender a somar e subtrair. Se eu querer pular isso, eu vou errar. Aí o professor lá na escola começa 2 mais 2, depois 514 vezes 14, aí depois ele bota uma vírgula e divide por 0,15. Ele começa a dificultar por quê? Porque ele quer que os alunos tenham dificuldade mesmo. E a vida é do mesmo jeito. Quando tiver essas pedrinhas, peraí, tem essa pedrinha aqui. Qual a lição que ela está me dando? É para ela me frear? Não, é para ela me alertar. Tem um amigo que eu brincava com ele, que ele era tão positivista, que até na pior situação ele conseguia ver um lado bom. Aí uma vez a gente estava andando, ele levou uma topada. Eu digo, eu quero ver agora. Me levou para frente. Então veja como a gente treina a nossa mente, que a gente consegue enxergar as coisas boas que acontecem na nossa vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, ele nos ensina que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem necessário vencer os obstáculos. Que é justamente essa força interna. Tem pessoas que quanto mais na dificuldade, mais ela insiste, mais ela supera. E entendam, se há dificuldade é porque está tendo transformação. Eu sempre falo, quem escutar as palestras que eu for, todo lugar eu vou dizer, Chico Xavier falou, no que no amor a gente passaria anos para aprender, na dor a gente aprende em semanas. Veja como é intensa essa transformação. E a transformação, ela tem 2 modos de você mudar. Na dificuldade ou na persistência. Então, a gente, ser humano, sempre insiste em aprender na dificuldade. É natural. A gente não consegue compreender as lições que acontecem quando a gente está no bom. Quando está tudo dando certo, a gente não reflete. O máximo que a gente consegue é agradecer. Muito obrigado porque está dando tudo certo. Mas a gente não para entender porque está dando certo. Mas quando está na dificuldade, aí vem milhões de perguntas e culpas. E muitas vezes a gente não se culpa. A gente culpa tudo que está em nossa volta. Culpa o nosso sócio, culpa o nosso funcionário, culpa os políticos, culpa o pai por conta da infância, culpa o irmão por ser orgulhoso, mas não entende que a nossa parte, o que está me freando. Então,
é essa fé. Tem no livro dos Espíritos, na questão 909, tem a seguinte pergunta: tem um homem meios de vencer suas más inclinações? A resposta foi o seguinte: sim, frequentemente com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. É justamente isso. Às vezes a gente estuda, a gente sabe o que precisa fazer, mas rapaz, eu vou ter que arregaçar a manga. Aí vem a falta de vontade. E é mais fácil eu reclamar do que eu agir. E assim a gente vai levando a vida até chegar uma dificuldade maior e provocar que a gente se movimente. Tem uma frase no mundo do empreendedorismo que eu levo isso para a vida, em todos os aspectos. Ela diz o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. De que lado eu estou dessa frase? O que chora ou o que está vendendo lenço? Quando eu falo vendendo lenço, é uma ação. Ele está passando com a mesma dificuldade. Então a gente pode trazer isso para a pandemia. Quantas pessoas não cresceram porque viram oportunidades? Isso é o que está acontecendo aqui. O online. A rede social. Será que a gente, se não tivesse uma pandemia, conseguiríamos ter a capacidade de ter reuniões de lugares distantes? Então, foi uma pessoa que teve essa ideia. Já que não se pode se reunir fisicamente, vamos se reunir virtualmente, de maneira prática, de maneira objetiva. Mas também a gente poderia reclamar. Como é que eu vou marcar uma reunião com a minha equipe se eu não posso ver ela? Se eu não posso me conectar com ela? Então veja quando o cara que chora, em vez de vender um lenço. Veja o quanto muda o lado da história quando você traz essa fé raciocinada. E eu parar de reclamar e agir. Temos alguns exemplos de fé e de superação. O próprio Chico Xavier, que mesmo durante toda a vida sendo julgado, perseguido, ridicularizado, mas nunca abandonou o trabalho do bem. Porque às vezes a gente está numa reunião, num trabalho social do centro, uma pessoa fala uma coisa, você já quer abandonar todos os trabalhos. Uma besteira. Imagina Chico, que era o mundo todo, bem dizer, fazendo pressão, criando falsas notícias, e ele lá. São eles. O problema não é comigo, o problema são com eles com eles mesmos. Então, o que foi que ele fez? Mais de 400 livros psicografados, enquanto as pessoas estavam perdendo tempo, querendo dificultar a vida dele, ele estava lá sendo útil. Veja que exemplo de fé. Que ela é silenciosa. Ele não rebatia as críticas. Ela é perseverante. Ele insistia. E a frase que resume tudo isso, para mim, é uma das frases mais bonitas do Espiritismo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Para mim, essa é uma frase mais perfeita que eu já li. Porque não tem vitimismo. Se eu errei, o que foi que eu aprendi com o erro? Eu tenho uma oportunidade de corrigi-lo. Então, esqueça esse lado de que ficar parado vai resolver as coisas. Tem que se movimentar. E agora, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Divaldo Franco também é um exemplo. Divaldo, ele nasceu num lar simples, perdeu 3 irmãos, enfrentou a zombaria por sua mediunidade. Quando menino, ele viu um menino abandonado, ele teve uma fé que virou ação e criou a Mansão do Caminho apenas.
por ele ter enxergar naquele momento uma grande oportunidade. Não para ele, mas quem está em volta dele. Que isso é aquela ação sem holofotes que volta para ele. Então, com fé, disciplina e doçura, Divaldo transformou o sofrimento em uma missão. Porque quanto de nós não iria se abraçar o sofrimento? E esses espíritos que tivemos a oportunidade de conhecer, mostrou para nós na prática, assim como Cristo mostrou. Porque o que diferenciou todos os ensinamentos perante os ensinamentos de Cristo foi que ele não só falou, ele fez. Ele mostrou num exemplo o que era para ser feito. É fácil nem um pouco. Ontem no Apolo, estava falando justamente sobre piedade. E um trecho do Evangelho que mais mostra o mais alto nível de piedade foi quando ele estava crucificado na cruz, que ele perdoou quem crucificou ele. Vejam que exemplo. E como é difícil para nós. A gente não consegue perdoar um cara que a gente nem conhece direito só porque fez alguma coisa com o nosso amigo. E o Cristo mostrou num exemplo que ele perdoou quem fez o mal a ele. Por que ele perdoou? Porque a capacidade intelectual e moral dele é tão elevada que ele enxergou a ignorância de quem estava fazendo o que fez com ele. E perdoou. Porque ele sabe que esse movimento que foi feito com ele vai ser reparado. O próprio Espírito que o condenou vai implorar para se redimir. Então Cristo já enxergou isso, já enxergou o Espírito purificado. Ele não enxergou aquele momento, que é o que a gente enxerga, que é quando a gente aponta o julgamento. Mas espera aí, eu também erro. É onde a gente se acolhe e se silencia. Mas a gente está falando sobre esses seres iluminados. Mas a gente precisa trazer para próximo de nós, para mostrar que temos isso, que a história de cada um aqui também é um caso de superação. Talvez não seja na mesma intensidade para a sua história ser contada nos 4 cantos do mundo, mas para você ela foi superação. Quantas lutas todos aqui venceu e não teve aplauso? Porque a gente esperava, todo mundo, parabéns, Saulo. E não teve isso. Quantas vezes choramos em silêncio, mas a gente lá, eu não vou desistir não. Isso é o que se não for uma superação? Isso é o que se não é uma fé em movimento, que todo mundo tem? Então fé, vocês já estão percebendo, está distante do que a gente tinha de concepção. De imaginar que só quem é que ora 24 horas por dia. Está muito distante. Porque a fé, quando ela é raciocinada, ela transforma em ação. Ela deixa de estar feita essa água parada. É uma cachoeira. Quantas vezes nós caímos, mas conseguimos nos levantar com fé? Então, a história de cada um é um exemplo vivo de superação. Cada vez que você escolheu o bem, o perdão, a oração, eu tenho certeza que você superou a dificuldade. E não é só uma coisa não, é um movimento, é uma engrenagem. Uma bicicleta não precisa ter as engrenagens, precisa ter um movimento, precisa ter alguém que vai pedalar. Vamos ver lá na frente uma analogia que eu faço sobre uma planta, a nossa fé. Mas também não é fácil, porque a fé tem obstáculos. A fé tem obstáculos. Qual o primeiro obstáculo da fé? É o medo. O medo é um dos maiores ladrões de fé. Por quê? Quando estamos tomados por um medo, bloqueamos a confiança em Deus e a nós mesmos. Aí a gente fica ansioso, em pânico, com medo do futuro. E isso esconde a luz da fé.
O próprio Cristo falou isso com Mateus. Mateus falou isso no Evangelho. Por que temes, homem de pouca fé? Jesus ao acalmar a tempestade. Mesmo com Cristo no barco, os discípulos temeram. E nós? Confiamos ou afogamos no desespero? Vejam que isso é muito comum na nossa vida. O medo, tudo na nossa vida tem que ter um limite. O medo é bom por um lado, porque ele faz a gente ter pezinho no chão. Eu não querer dar um passo maior que as pernas. Isso é excelente. O que não pode é esse medo impedir da gente fazer algo que a gente quer fazer. Por simplesmente ter medo. A gente tem que usar todas essas obstáculos ao nosso favor. Outro obstáculo de fé é a culpa excessiva. A culpa, quando reconhecida com humildade, pode impulsionar a mudança. Mas quando não, se transforma em autopunição. A gente paralisa a alma e apaga a esperança. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa entender que os processos da nossa vida, por mais que a gente se sinta culpado, a gente precisa ter humildade para reconhecer quando eu falho e não o outro. E isso vai impulsionar essa mudança. Se eu errei com alguém e eu reconheci isso, isso vai fazer o quê? Com que eu não erre mais. Mas quando eu não entendo esse sentido, isso vai me bloquear. Porque eu vou ficar me culpando sempre e não vou agir. O Espiritismo nos ensina que Deus é justiça, mas também é amor. Não estamos condenados, estamos sendo educados. Então Deus não vai punir nada, é a lei da natureza. Toda causa tem um efeito, não é Deus que está punindo. São as minhas ações que voltou para mim. Eu não vou... Entendam a nossa vida, a lei de causa e efeito, como a agricultura. Para mim, a melhor interpretação que existe e mais prática para você entender a lei de causa e efeito é plantio e colheita. Se eu vou lá querer plantar milho, eu tenho que preparar o solo, eu tenho que ver a melhor época do ano, eu tenho que cuidar para eu colher milho, eu não vou colher feijão. Então, se eu faço o bem, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai colher o bem. O problema é que às vezes somos imediatistas e queremos que o bem venha logo. Passei 10 anos fazendo campanha do Killian, não tive problema. A gente faz muito isso. Mas a gente não entende que esse problema é uma grande oportunidade de você se transformar. Então, essa culpa excessiva impede a gente disso. Impede da gente ser útil. Outro obstáculo muito grande é o orgulho. O orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa ter fé de Deus ou da espiritualidade. É uma falsa ideia que somos donos de tudo e controlamos tudo. Quando o orgulho entra, a humildade sai. E sem humildade, não há espaço para a fé. O orgulho faz a gente se blindar de evolução. Quantos relacionamentos não acabam, não terminam por falta de diálogo? Porque um não quer reconhecer que errou. Não está querendo entender que o motivo, seja qual for, tem os meus 50%. Mas eu sou orgulhoso o suficiente para não reconhecer. Então prefiro, na hora da briga, me virar de lado e dormir do que eu querer resolver. A gente faz muito isso. E não é só no relacionamento, é na vida. Em todos os aspectos, é com nossos clientes. Mesmo quando tem aquela frase que o cliente que tem razão. Muitas vezes a gente precisa levar isso a sério. Quantos desaforos a gente precisa levar para casa? Tem uma frase que diz, não se leva desaforo para casa, leve que vai ser bom para você.
Porque muitas vezes você vai falar algo que você não queria falar. Você não pensou. E aquela fala vai se gerar uma série de problemas. Às vezes é melhor o silêncio. Em determinadas situações, a melhor resposta é o silêncio. E quer ver desarmar alguém? Uma pessoa vir gritando e você fala brando. Você desarma na hora. Outro ponto que atrapalha a nossa fé é o mediatismo e a impaciência. É justamente o que eu falei anteriormente. A gente quer fazer o bem, quer colher o bem agora. É mediatismo. Tem pessoas assinando o YouTube Premium só porque tem velocidade 3, não é nem 2 mais. Que a gente quer assistir o vídeo logo. Veja que imediatismo. Porque tem pessoas que caem muito golpe. Porque quer o dinheiro fácil. E nada é fácil. O próprio impostor, vamos chamar assim, que se passou pelo filho do dono da Gol, ele disse: uma pessoa só cai no golpe se ela for ambiciosa. Por quê? É natural isso, e todos nós somos ambiciosos. E precisamos ser, desde que não prejudique ninguém. Porque qual o propósito na nossa vida se a gente não tiver uma ambição de ter uma casa boa, de ter um carro bom? Isso é uma ambição, mas é uma ambição saudável. A gente está acostumado a diferenciar, pensando que ambição é aquilo que a gente quer tomar de todo mundo. Não. Ambição a gente pode trazer por esse lado. É algo que eu desejo. A inveja é quando eu não quero que Saulo tenha um carro. Eu quero ter, mas ele não pode ter. Isso é inveja. Ele pode ser um exemplo para mim quando eu dizer assim, eu queria ter um carro igual a ele. E eu vou conseguir, porque ele vai ser meu exemplo. Veja como não muda. Eu estou tendo ambição, mas em nenhum momento eu quero dificultar. E não quero que ele não tenha. É aquela famosa frase, eu quero que você seja a pessoa mais feliz do mundo, agora você não pode ser mais feliz que eu. Porque isso vai me incomodar. Então, a gente é rodeado dessas interpretações, muitas vezes a gente faz isso, mesmo sem querer, mesmo de forma inconsciente. Então, esse mediatismo, ele gera impaciência, revolta, dúvida. Será que está dando certo? Pô, investi não sei quantos mil no mercado imobiliário, mas eu investi ontem, eu já quero ter o retorno amanhã. E não é assim que funciona. Aí isso vai me gerar o quê? Eu fiz errado. Aquele medo era para realmente eu ter seguido ele. Aí começa a misturar todos os obstáculos. Termina que a gente se sente sem fé. E a fé verdadeira, ela é calma. Ela inspira paciência. É sabedoria. Quando você tem aquele amigo sábio, você diz, rapaz, tu não se estressa não, é? Eu só vejo tu tranquilo. Porque isso a sabedoria, ela provoca isso, uma leveza. A pessoa que tem uma mente assim, ela enxerga os problemas como um quebra-cabeça, que ela está ali, peraí, não está dando certo porque isso aqui era para ser ali. Objetividade. Não se ficar perdendo tempo com o emocional. A gente tem que sentir, desde que não atrapalhem o processo. Então, se eu estou com vontade de chorar, chore. Agora, já passou a hora, né? Vamos resolver. Já passou o momento do choro. E não ficar consumindo. E aquilo ali vai impedir, vai gerar o próximo ponto, que é a falta de conexão com o alto. Que é o que muitas vezes acontece na nossa fé. Eu não me sinto fé porque eu não consigo me conectar com Deus. Porque eu não entendia que eu posso me conectar com Deus onde eu estiver, dentro do meu carro, em qualquer lugar. Então, quando a gente começa a entender esses obstáculos, entender que a minha conexão com o alto independentemente do local que eu estou e sim do meu pensamento, acabou. Então, todos nós temos fé. Então, qual seria a reflexão desse ponto? O que tem enfraquecido a nossa fé hoje? A fé de cada um. O que é que está deixando frágil hoje? O medo, a culpa, o orgulho, a falta de paciência ou a falta de sintonia com Deus?
E o mais importante, o que você precisa mudar essa semana para fortalecer isso? Que orgulho eu preciso deixar de lado? Que medo e que culpa eu preciso deixar de lado para cultivar essa fé? E a fé, ela precisa ser cultivada. Ela não surge pronta. Nem se mantém sozinha. É como uma planta. Precisa de luz. E a luz seria o quê? O conhecimento. Ela precisa de água. Que seria o quê? A oração. Ela precisa de um solo fértil. Não adianta eu querer plantar milho, por exemplo, no solo na areia da praia. Não é um solo fértil. E o que seria o solo fértil? A nossa vontade. Não adianta eu querer ter a fé se eu não tenho a vontade de ter fé. E mais do que tudo, toda planta precisa de cuidado. E o que seria o cuidado? Seria a nossa disciplina. De entender que eu preciso estar lá, me policiando, entendendo que a fé é constante. A gente vai cair, mas também no outro dia vai levantar. A gente vai ter dúvida, mas no outro dia vai ter a certeza. E a fé é uma constante, ela não pode ficar parada. Se a gente para de cuidar da planta, o que vai acontecer com ela? Vai ter que começar o processo todo de novo. Eu vou ter que ir lá, preparar o solo fértil, vou ter que botar água e renovar tudo. E não tem nada demais em algum momento a gente achar que perdeu esse raciocínio. Faz parte. O nosso pensamento é inconstante. Então, agora no momento, há uma psicosfera aqui. Há uma energia que está entrelaçando todo mundo aqui. Por mais que nossos pensamentos às vezes estão distantes, está pensando na cama, está pensando na comida depois daqui, está pensando no amigo que a gente vai visitar, num primo. Mas a energia fica aqui martelando em cima da gente e a gente vai se renovando. Então a fé é isso, é do mesmo movimento. Não tem o que se fazer, é sentir. E quando a gente não alimenta a nossa fé, ela murcha. Aí vem uma tempestade da vida, que seria o medo, a dor, o desânimo, aí ela não aguenta. Aí a gente diz, eu não tenho fé. Aí imagina se a gente não tem esse entendimento de fé e vem um obstáculo desse. Aí a gente entra em depressão mesmo. Porque não consegue ter essa conexão. Porque tudo isso vai impedir que eu me conecte com Deus. E quer ver uma prova? É quando você está na dificuldade, você não consegue nem rezar. Quando você está na dificuldade mesmo, você não consegue nem dizer assim, Pai Nosso. Sua mente está a 200 por hora. A única coisa que você vai tentar conseguir fazer é uma prece. É onde vem um momento como esse. Porque mesmo que você esteja passando por vários problemas, quando você entra num lar de luz, independentemente de qual seja, você absorve essa energia e lhe dá ânimo. Por isso que o passo, uma fluidoterapia, ela auxilia nesse sentido. Porque é como se fosse aquele remédio extra. Aquela recarga no celular que a gente o celular já está viciado. Está tirando e carregando. Aí você vem com um outro espaço e se transforma. Então, é justamente esse processo. Para finalizar, né, já está no finalzinho, vamos falar sobre essa fé e a nossa reforma íntima. Como eu falei lá no começo. Não adianta a gente estar estudando, entender o que é fé raciocinada se a gente não tentar botar em prática. E todas as palestras, todos os estudos, ele tem um propósito de transformação do comportamento, que é a tão famosa reforma íntima. O que seria a reforma íntima? Seria um processo de transformação espiritual. É olhar para dentro com sinceridade e trabalhar as imperfeições com esforço diário. É todo dia. É o vencer um vício. É o vencer um defeito. Não é como eu falei da água para o vinho, não.
Não é eu sair daqui agora e me sentir um santo. É quando eu estou em casa, que meu marido ou minha esposa der um grito e eu dava um grito de volta, eu me silenciar. É eu pegar, quando eu tiver com raiva, eu me olhar no espelho e ver meu rosto. Que a gente tem uma estratégia. Quer se assustar com o seu rosto, se olhe quando você tiver com raiva no espelho. No instante você vai ver sua cara, como está bonita. Então isso dá um freio. O próprio nosso lar, o trecho de André Luiz, fala que você tiver com raiva, bota uma água na boca. Não vai sair nada. Então às vezes a gente precisa fazer isso. Isso é a reforma íntima. É eu transformar algo que me prejudicava. E se algo me prejudica, vez ou outra vai prejudicar alguém. Então, qual seria essa chave para essa transformação? Seria perdoar onde a gente guardava rancor. Toda vez que fala perdão, é uma das mudanças mais difíceis. Que a gente tem que deixar de lado tudo aquilo de orgulho, de vaidade. E eu tenho que reconhecer. É silenciar, como eu falei, quando a gente está com raiva. É ajudar onde antes éramos alvo de críticas. É entender antes de julgar. Eu até brinco que espírita não julga, ele analisa. A gente tem que analisar. Analisar os fatos para a gente tentar aprender com o outro. Não o ponto de apontar. Esse comportamento que aconteceu aqui, foi o quê? Foi desse jeito, ó. E isso aconteceu, foge os princípios. Ponto. Acabou, é a lição. E não ficar, porque ele errou isso. Quando você traz para o lado pessoal, é igual o pessoal falar assim, não se discute futebol, religião e política. Se discute se você tiver pessoas que conseguem compreender e entender o diferente. Que graça teria se todo mundo pensasse igual? O que a gente precisa é ter respeito. Entender que o outro não vai mudar meu pensamento. Mas é uma forma de diálogo saudável. Isso é o que vai fazer a humanidade crescer, é entender que precisam ter pensamentos distintos. Não tem que ser homogêneo, não, tem que ser heterogêneo, não tem que gostar de preto ou tem que gostar de azul. Não tem que ser só uma cor, não. Mas a gente precisa, acima de tudo, respeitar quando eu não gosto do vermelho, quando eu não gosto do verde, quando eu não gosto do laranja. Eu tenho que respeitar, temos a obrigação de respeitar nosso semelhante. Porque é isso que vai transformar a humanidade. É eu pegar um pouquinho bom de cada um. Ó, a cor preta, ela absorve todas as cores, então é uma cor quente. Mas eu posso usar ela à noite. A cor branca, ela não absorve, então ela é mais fria. Então eu posso usar durante o dia. Então é eu pegar o bom de cada um e fazer um todo. Vejam se nossa humanidade não seria outra. Se quando a gente busca conhecimento, a primeira coisa que a gente faz é jogar a bomba no nosso inimigo. Em vez de pegar esse conhecimento e trazer um bem para a humanidade. Então é esse tipo de movimento, é esse tipo de comportamento que precisamos ter. E esse tipo de fé é a fé que todo mundo tem. E eu quero que vocês saiam daqui sentindo isso. Todos nós temos fé inabalável, porque temos um desses pontos. Então, hoje refletimos sobre o poder da fé. Não como algo mágico, distante e misterioso, mas como uma força viva, capaz de mover a alma humana, de curar as feridas e sustentar nas dores, para tornar dias melhores a cada oportunidade. Então, a fé não resolve tudo de fora para dentro. Ela transforma de dentro para fora. Jesus ensinou que com fé do tamanho de um grão de mostarda nós podemos mover montanhas. E não importa o tamanho da sua dificuldade hoje. Se você tem fé, você tem o que precisa para começar essa mudança.
Então, agradeço a presença de todos. É muito bom compartilhar e perceber o quanto está repleta de pessoas e de irmãos aqui, sejam encarnados e desencarnados. Quanto de nós não estamos precisando refletir? E mais importante de tudo, sair daqui querendo botar em prática. Não deixar de lado aquele orgulho. Então, como não vai ter um passe hoje, vamos fazer um passe coletivo. Então, peço gentilmente que todos fechem os olhos. Por que fechar os olhos? Porque a gente se desliga do que está em nossa volta. E quando a gente se desliga, a gente está se conectando conosco, com a nossa consciência e, consequentemente, com Deus. Então, por isso que é importante fechar os olhos. Porque a gente se desliga. Se passar um mosquito, se alguém passar na rua, a gente não está nem aí sentindo. A gente está interiorizando esse sentimento. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de entendimento desta pequena palavra, mas que movimenta toda a nossa vida. Que os benfeitores e trabalhadores espirituais deste lar possam envolver com a energia oriunda dessa psicosfera e transmitir fluidos para todos que estão presentes, sejam encarnados ou desencarnados, em casa, em qualquer lugar do mundo, que estejam precisando da tua luz. Que a tua bondade, Senhor, permita invadir o coração e tocar aquela profunda dor que está assolando o nosso peito. Que possa nos dar discernimento para encarar as dificuldades e principalmente entender que a fé é um movimento das tuas leis. Estamos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, ouvindo, praticando e espalhando os teus ensinamentos. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor